Como você é egoísta, você só pensa em você. Ai, menino, como você tem um gênio ruim, briga com todo mundo, arruma confusão com todo mundo. Tá vendo como ninguém gosta de você? Olha, você devia agradecer porque tem a mim, viu? Graças a mim, você consegue muita coisa na vida. Eu não sei, você não vai parar em emprego nenhum desse jeito se não fosse eu fazer por você. Frases como essa podem trazer algum desconforto. Será que você já ouviu ou já conhece alguém que ouviu frases desse tipo? Elas trazem muita tristeza, muito desconforto, destrói a autoestima, fragiliza o ego desse indivíduo, principalmente quando ela é dita por uma figura tão importante como a figura da mãe. Vamos conhecer um pouquinho alguns transtornos de personalidade que mães narcisistas histriônicas podem trazer no pacote? Se você quer entender como tudo isso funciona, vem comigo e fica no vídeo até o final. Oi gente, eu sou a Ana Carlota, sou psicanalista e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre mães narcisistas, mães histriônicas e entender um pouquinho a diferença desses transtornos que algumas figuras maternas podem apresentar aí no meio do caminho da vida da gente e até pra gente poder saber lidar melhor com esses indivíduos, tudo bem? Mas antes, eu vou pedir para que vocês dê o likezinho, o joinha, comente, compartilhe, toda aquela coisa que eu agradeço muito se vocês fizerem. Vou dar um momentinho para vocês fazerem. Vai lá, clica. Isso. Obrigada. E a gente vai dar sequência, então, falando um pouquinho sobre mães narcisistas e mães histriônicas. Existem outros transtornos de personalidade que indivíduos na figura da mãe podem trazer, na figura do pai, mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a mãe, tá bom? Mães narcisistas e mães histriônicas. Qual seria a diferença e como eu consigo identificar se essas figuras maternas sejam de pessoas próximas a mim ou até mesmo comigo, eu vivo ou já vivi situações desse tipo? E como eu lido com pessoas que trazem esse transtorno de personalidade ali na vida delas e que muitas vezes a pessoa não sabe que ela é assim ou não percebe. Existe um vídeo, já tem um vídeo no canal falando de narcisismo, onde a gente fala um pouquinho sobre algumas características. Existem outras, milhares de características, tudo bem? Então, se vocês quiserem complementar esse vídeo, entendendo um pouquinho como funciona a personalidade do transtorno narcisista, dá uma olhadinha lá no vídeo, tá? Quando a gente fala de mães narcisistas, a gente está falando de um narcisista na figura da mãe. Quem é o narcisista? É o cara do ego inflado, é o cara que é maravilhoso, ele é tudo de bom. Ele é o merecedor, ele é o dono da verdade absoluta, ele é aquele cara muito preocupado com bens materiais, ele é muito focado em mostrar o ego dele para o outro, ele precisa de aplauso, ele tem que ser o centro das atenções, tudo que vem dele tem que ser melhor. Agora imagine tudo isso resumido na figura da mãe diante de uma criança que olha para ela com autoridade. E quando nós somos crianças, nós olhamos para os pais com autoridade. Eles são para nós tão sagrados, quase como a divindade, né? E a criança, ela olha num contexto onde pai e mãe são sagrados, porque isso vem na configuração do inconsciente. E quando uma figura da mãe, ela entra em comportamentos onde ela traz frases que causam um efeito muito negativo na construção da personalidade dessa criança, nesse processo bem inicial, pode ser bastante prejudicial e pode se tornar um relacionamento tóxico e abusivo. Por quê? Porque embora ela seja a figura da mãe, ela carrega nela o transtorno de personalidade narcisista ou histriônico, o que faz com que ela se torne uma pessoa tóxica e abusiva com todas as pessoas que ela conviver, principalmente com os filhos que são dependentes diretos dela. E quando eu me refiro à dependência, é muito mais do que financeira. São dependentes emocionais diretos dessa figura materna. E o narcisista, como eu já falei no outro vídeo, se vocês quiserem dar uma esticadinha lá para complementar a informação, tá? Ele não tem muita percepção de que ele é um narcisista. De uma forma geral, ele nem percebe que ele é. O narcisista, ele tem uma disfuncionalidade de autopercepção, né? Ele acredita que de fato ele é muito bom, que ele é merecedor, que ele é maravilhoso, que ele se põe numa posição de superioridade em relação ao mundo e aos outros. E a mãe não vai ser diferente, não é porque ela é mãe que ela deixou de ser um indivíduo. Então ela traz isso na história dela e ela transfere isso para os filhos, colocando esses indivíduos numa posição de submissão constante e inferioridade permanente.
Ela vai usar frases de efeito onde ela vai meio que anular esse indivíduo. Ela vai meio que sufocar ele, fazendo com que ele se sinta sempre inseguro, ele se sinta sempre instável, ele não vai saber como lidar com ela, até mesmo na fase adulta, até porque ela traz ali a figura da mãe. A mãe narcisista, ela vai ter um comportamento onde ela vai exigir principalmente desses filhos aplauso, reconhecimento, né? A principal preocupação do narcisista é ter o ego inflado, onde ele pode ser admirado, aplaudido. Ele busca reconhecimento e afeto. Se você nega isso para o narcisista, você deixa ele meio que desestruturado ali, porque ele quer isso. Tá certo? E na figura da mãe não é diferente. Ela não vai exigir isso só do mundo, ela vai principalmente querer que os seus filhos ajam com ela dessa forma, né? E aí, quando eles não fazem exatamente o que ela deseja, ela vai usar frases e palavras de efeito que são destrutivas e que vão massacrando a autoestima dessa criança, onde vai trazer um comportamento a longo prazo, principalmente na fase adulta, de insegurança, instabilidade constante, adultos que não conseguem ter atitudes ou resolver a própria vida pelo medo de como lidar com isso numa configuração de registro inconsciente. Ele vai ficar preso ali em falas que ela construiu durante a infância dele, né? Isso é muito complicado. Atrapalha muito, principalmente a autonomia, a autossuficiência emocional e até mesmo muitas vezes financeira, que vai ser afetada às vezes desse indivíduo também, porque ela vai trazer esse indivíduo numa posição onde ele sempre precise dela. Ela é maravilhosa, ele precisa ter sempre ela por perto, reconhecer e agradecer a existência dela na vida dele. Tá certo? E isso é muito importante. A gente perceber que isso é o que vai destruindo esse indivíduo a longo prazo. Esses filhos vão sofrer bastante, né? É muito complicado estar num ambiente ou se relacionar com pessoas que possuam um transtorno narcisista. É muito complicado. Um pouquinho diferente é a mãe histriônica. A mãe histriônica, ela vai ser, num contexto geral, ela vai buscar um outro comportamento, né? O transtorno de personalidade histriônica, diferente do narcisista que busca a admiração e o aplauso para o seu ego, para aquilo que ele é, né? A mãe histriônica, ela busca atenção e ela vai fazer tudo o que for possível para ter a atenção desse filho, tá? Ela vai fazer tudo o que for necessário para que esses filhos ou esses filhos estejam sempre à disposição dela. Nem que para isso ela tenha que contar uma história triste, fingir manipular, fingir vitimizações, por exemplo, dramas. Ela vai dramatizar, ela vai contar histórias, ela vai fingir doenças, e é tudo tão superficial que você consegue perceber a longo prazo o quanto ela não está sendo verdadeira. Ela só quer algum tipo de vantagem. Qual é a principal vantagem da mãe histriônica? Ter a atenção desse filho. Ai, tô passando mal. Ai, eu não tô bem. Ai, para de falar no meu ouvido que você só estraga meu dia. Olha, culpa sua, eu não tô bem, tá vendo? Ai, eu tô cheia de dor. Olha o que você faz comigo. Olha, não sei o que, eu preciso de cuidado. Aí chega alguém e fala assim, nossa, vamos fazer tal coisa tal dia? É tão instantâneo e tão superficial o teatro dessa pessoa que a probabilidade dela virar e falar, ai, fulana, claro, vamos lá, vamos fazer tal coisa. Ela vai mudar de ação, né? Ela vai mudar a atuação dela tão rápido e você vê o quanto é superficial isso. Exatamente por quê? Porque não é real, é só um teatro, né? O histriônico, ele precisa chamar a atenção. Num contexto geral, o transtorno histriônico, que eu vou fazer um vídeo sobre isso também, no modo geral, o transtorno de personalidade histriônica, ele vai trabalhar muito mais o foco de atenção para ele, fisicamente. Ele precisa ser olhado, ele precisa, né, estar ali, ser percebido. E muitas vezes ele vai buscar essa atenção de todas as formas possíveis, tá? Existem muito do comportamento histriônico, por exemplo, uma forma de chamar a atenção, até mesmo na aparência. As pessoas tendem a ser mais escandalosas, usarem roupas mais coloridas, ela vai usar acessórios que chamem mais atenção, ela vai querer fazer com que as pessoas a percebam quando ela chegar, né? E de um contexto geral, a mãe histriônica, ela vai usar artifícios de todas as formas, inclusive na vitimização. Se precisar contar uma história triste, se vitimizar, mentir, ela vai fazer para que o filho olhe para ela com pena e fique e dê a atenção que ela deseja, tá? Isso é tão tóxico quanto a mãe narcisista. A diferença é que uma quer atenção e a outra quer admiração e aplauso.
É muito complicado viver com mães desse tipo. Por quê? Porque por trás dessas mães existem indivíduos que carregam transtornos de personalidade, ou seja, uma falha na construção dessa personalidade, e que isso se torna tóxico e abusivo para quem convive, principalmente para esses filhos. Em construção inicial de base de personalidade desses filhos, isso pode ser muito e de fato prejudicial, tá? O ideal é que quando os indivíduos percebam isso, eles entendam que essa mãe ama, ela ama. Claro que ela ama, mas ela ama do jeito dela, não do jeito que você imaginou que poderia ser, ou do jeito tradicional e normal que a gente esperaria que uma mãe demonstrasse amor, tá? Ela vai usar frases que vão marcar, que vão pesar na mente dessa criança. Ela ama de uma forma disfuncional. Ela ama de uma forma totalmente bagunçada, porque tanto o narcisista quanto o histriônico não têm autoestima. Eles trabalham uma insegurança absurda e eles precisam buscar dentro desses recursos a atenção, o foco, a admiração e o afeto que faltam deles para por eles mesmos. E eles vão usar os indivíduos que estão em volta. No caso da figura materna, eles vão usar a submissão e a inferioridade dessas crianças e vão trazer esses indivíduos como reféns de uma vida. É muito complicado lidar, por quê? Porque é desgastante, é tóxico e se torna relacionamentos abusivos. O ideal é que tanto adolescentes quanto adultos, quando identifica isso, comecem a trabalhar sua própria autoestima. O afastamento dessas pessoas é importante, sim. Infelizmente, quanto mais longe tiver, melhor o convívio. Quanto mais próximo, mais íntimo, pior é, porque essas mães precisam ter controle absoluto e elas são portadoras de uma verdade absoluta que ninguém mais tem. Então, esse indivíduo ele vai ser anulado se ele conviver muito perto dessa mãe patológica, tá? Ela ama, mas ela ama do jeito dela. Então, entender que ela traz isso da história dela, entender que ela também, de alguma forma, está sendo vítima da história que ela carrega inconscientemente, que traz nela como sequela esse transtorno de personalidade e que infelizmente não tem muito o que se fazer, mas a gente precisa aprender a viver. Por quê? Porque ela vai te amar do mesmo jeito, mas do jeito dela. Então a gente tem que trabalhar dentro de nós uma força interna, autoestima desse indivíduo e trabalhar os arquétipos de pai e mãe interno. Nós temos e descobrimos dentro de nós que nós podemos ser o nosso pai e a nossa mãe a longo prazo. É quando eu começo a trabalhar isso dentro de mim, essa força materna e paterna que eu posso trazer dentro de mim para cuidar de mim mesmo, fazendo os papéis de pai e mãe a longo prazo na minha fase adulta principalmente, né? E aí eu vou trabalhando a minha individualidade, a minha autoestima, para saber lidar comigo e principalmente saber lidar com esse indivíduo que é uma figura de muita importância na minha vida e óbvio que eu não vou deixar de amá-lo por conta dele ter uma patologia, um transtorno de personalidade. A pessoa não tem culpa de carregar isso, mas infelizmente ela também não reconhece e tem muita dificuldade de perceber que ela é assim. Então, nem adianta falar para ela que ela é assim, tá? O que a gente precisa fazer é aprender a viver com esse indivíduo, dando um distanciamento seguro, porque infelizmente são pessoas tóxicas e se você ficar muito perto na figura de filho, acaba sendo tóxico para você também, tá? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, a gente pode fazer outros falando mais sobre o assunto. É um assunto um tanto quanto delicado, né? E de fato muito real. Lido com isso muito dentro e fora de consultório e eu sei o quanto os filhos dessas mães narcisistas e histriônicas sofrem, principalmente na fase adulta, tá bom? A pedidos de muitas pessoas a gente traz esse vídeo hoje e se vocês quiserem falar mais sobre esse assunto, quiserem saber mais o que podemos fazer para trabalhar e como lidar com esse indivíduo na sociedade e na família principalmente, a gente pode falar mais sobre isso, tá bom? Se vocês gostaram, não esquece de dar o joinha, de curtir, compartilhar e comentar. Fiquem com Deus, um beijo e vem comigo que a gente vai entender como tudo isso funciona.